Olá, eu estava preparando aqui, a minha live sobre lutos, perdas, celebração, e aí eu fui preparar uma apresentação minha, E ao fazer isso, acabei construindo um texto que me motivou bastante. Ele surgiu assim, eu fui revisitando um pedacinho da minha história, algumas questões que eu entendo que tem a ver com todo esse momento. Então, eu resolvi fazer um vídeo separadamente para me apresentar para você que está chegando aí, que às vezes não me conhece, ou que me conhece de muito tempo atrás, ou que me conhece de pouco tempo, A vida, a gente vai se transformando, graças a Deus a gente não permanece o mesmo, Então, na hora que eu fui revisitar essa história para poder falar um pouco de mim, eu falei, não, eu vou deixar esse vídeo salvo, porque se alguém quiser ver e conhecer um pouquinho, um pedacinho, de quem é a Sandra Rezende. Bom, sou uma pessoa que busca crescimento pessoal, encontro com as questões existenciais, que ama a vida e que nesses 59 anos de existência traçou um caminho de anos, de erros, de acertos, de perdas, de ganho, de inação, de ação, de escolhas pessoais, umas conscientes, outras inconscientes, outras inconsequentes. Uma pessoa que ama aprender, que sabe um pouco mais do que sabia algum tempo atrás e bem menos do que gostaria de saber. Nesse percurso da minha história, alguns temas se tornaram muito presentes em minha vida. Primeiro, a espiritualidade. Espiritualidade no sentido amplo e em alguns momentos mais específicos mesmo, de religiosidade, de uma oração profunda, projetos sociais, a comunicação, Eu sempre entendi, eu sempre acreditei, eu falava que o maior problema no mundo era a comunicação, ou pelo menos um dos maiores problemas no meu ponto de vista. E não me dei conta, e não percebi que mesmo que acreditando e pensando nisso, eu fui traçando um caminho na minha história de buscar trabalhar a minha comunicação. E isso é interessante, como depois vai fazendo essa releitura. Ou porque não tem comunicação, ou porque tem uma comunicação deturpada, ou porque não há uma escuta, Uma série de ruídos aí na questão da comunicação. Outro tema muito importante na minha vida, desde pequena, é a educação. Eu sempre gostei da área da educação, sou professora aposentada, sou pedagoga. Me lembro, já contei isso em algum vídeo, de uma moça que trabalhava conosco lá em São João del Rei. Ela se chamava Esperança e ela não sabia ler. Eu gosto de lembrar dessa história. E eu digo que eu ensinei a Esperança a ler, porque quando eu descobri, eu estava no 4º ano de grupo, quando eu descobri que ela não sabia ler, eu falei para ela que eu ia ensiná-la. E eu lembro de alguns momentos a gente descendo lá pro salão da mamãe, salão de aula, e eu ensinava alguma coisa para ela. Não sei quanto tempo durou, não sei se ela aprendeu, eu não me recordo disso, mas eu me recordo da presença dela e eu ensinando, Então, isso me dá um gostinho bom, dizer que eu ensinei a Esperança a ler. Eu acho isso fantástico. Então, a educação, Depois, autoconhecimento. Eu me dei conta muito mais tarde que o que eu estava fazendo era um encontro comigo mesmo, era uma sede muito grande, uma busca de autoconhecimento. A busca pelo conhecimento do fenômeno religioso também, tanto que eu me especializei muito nessa área, e foi no ano de 1991, eu fiz a escolha de trabalhar especificamente na área com o fenômeno religioso, e desde lá até a minha aposentadoria, foi nessa área. O conhecimento dos textos sagrados, eu conheço alguns, mas eu conheço mais o texto bíblico, tenho alguns estudos também e adoro o entendimento do contexto, do significado, dos símbolos, das metáforas, dos mitos, das histórias, de tanta coisa que ali que aparece na história do povo. Eu acho isso lindo, a nossa história, a história do povo, é a história de quem está em busca, que erra, acerta, que aprende.
E, consequentemente, né, o tema da vida, morte, vida. Morte, uma experiência de vida. O tema de sentido da existência. Esse é um tema que também eu fui me dando conta que ele diz muito respeito à minha busca. Nos últimos 47 anos da minha vida, eu tenho 59, então eu já devia estar com meus 12 anos mais ou menos, os últimos 47 anos da minha vida, eu já participava lá nos anos 70, né? Convivências, encontros e visitas a famílias empobrecidas com as irmãs do Colégio Sá das Dores. Eu estudei no Sá das Dores lá em São João del Rei. Lembro muito. Então, a irmã Heloísa, a irmã Wanda, a irmã Nice. A irmã Nice era Não, tinha uma da educação física que eu esqueci o nome dela. Ela era uma espoletinha, magrinha, baixinha. Nossa, então assim, fazia bazar ali atrás da Faculdade de Santo Antônio hoje, né? Ali tinha uma região que a gente ia para lá, a gente fazia visitas às famílias empobrecidas, aos doentes, eu adorava. Isso eu estava o quê? Eu estava na quinta série, indo para a sexta série. Eu estudava lá, né? Eu lembrei também, ao vir fazer essa introdução, que acabou virando esse texto, eu lembrei também que, eu me lembro bem disso na sexta série, na quinta eu não sei se fazia, mas eu acredito que sim, mas ficou bem marcado na sexta, porque a sala era perto da igreja do colégio Nossa Senhora das Dores, uma capela grande, né? E aí eu me lembro que eu gostava de chegar cedo, eu chegava cedo por 2 motivos. Eu chegava cedo, a aula começava 1h, mas eu chegava cedo, primeiro para esperar a irmã Maria José, né? Que ela não era idosa, mas ela era novinha, ela tinha uma dificuldade de caminhar, né, e tal. Ela caminhava sozinha, mas era bom sempre ter alguém junto, e ela tinha um excesso de peso, e era ela que organizava e cuidava da orientação da cozinha lá do colégio. Eu acredito que era essa cozinha que atendia as irmãs também, porque a casa das irmãs era dentro do colégio, né, não sei se ainda é assim. Mas aí eu esperava lá, no pé da escada, né, a irmã Maria José descia, alguém trazia ela até ali, porque ela sempre tinha que ir com alguém acompanhando. Nossa, era assim, não era pertinho, porque o colégio é grande, então para sair dali e ir até a cozinha, e ela andava devagar, então a gente ia conversando, sabe? Ela contava histórias, ela falava dos panos de prato dela, chegava lá, ela mostrava. Era um momento assim de muito amor, de muita humanidade. Então, eu podia desfrutar dessa companhia dela, e isso me fazia muito bem, muito bem. Uma outra coisa, desculpa, que também para mim era muito importante, né, quando eu chegava cedo, é porque além de eu acompanhar a irmã, depois eu ia para a capela, né, lá do colégio. Estava fechado, só a portinha aberta, eu abria, às vezes não tinha ninguém, ela é grande, eu olhava aquele espaço enorme, às vezes eu ia até lá no altar e tal, ou às vezes só sentava no banco, e eu ficava lá, eu só ficava, né? Não me lembro de ficar lá assim fazendo orações e tal, eu sempre conversava com Deus, eu ficava admirando aquele espaço, eu gostava muito da imagem de Nossa Senhora que estava lá, e então assim, eu me sentia bem naquele espaço, né? Me trazia muita paz, aquele silêncio, né? Ele falava muito para mim, me trazia uma paz enorme. Então, era muito bom chegar mais cedo. Eu lembro que a mamãe, às vezes eu ia para lá, eu ajudava a irmã Wanda a corrigir algumas provas. Veja bem, eu estava na sexta série, prova de educação artística. Então, quase ninguém podia entrar na casa das irmãs. Eu era uma das poucas alunas que entrava. E aí, lá no ateliê da irmã Wanda, aí às vezes eu entrava, ela me dava o gabarito da prova, eu ajudava a corrigir as provas, né, da minha turma, de outras turmas. Então, a gente ia para projetos sociais. Aí às vezes eu via a mãe falar, mora lá, fica lá de uma vez. Então isso era muito, muito, muito meu. Eu lembro também que foi nessa época que eu comecei minha devoção a Nossa Senhora das Graças, a Medalha Milagrosa. Eu tenho uma devoção muito grande com a Medalha Milagrosa, Santa Catarina de Laburi. Foi nessa época. Muita coisa aconteceu. Cresci, adolesci. Eu lembro que as irmãs falavam que a irmã do canto, eu esqueci, gente, o nome da irmã do canto. Tinha a irmã Pauline, tinha a outra irmã do canto, esqueci. Ela falava que elas iriam fazer os meus votos. Todo mundo achava que eu ia ser irmã, né, que eu ia me tornar religiosa. Eu também achava.
Só que depois cresci, fui conhecendo outras coisas, namorei, outras convivências, né? Mas essa relação com a espiritualidade ficou presente em mim, mas não me tornei religiosa. Quer dizer, fiquei no caminho, né? Passei muitas situações boas, outras bem difíceis, outras muito difíceis, mas sempre eu acreditei que tudo passa, né? Eu nunca fui uma pessoa, mesmo nos momentos mais difíceis, de sentar no chão, cruzar o braço e falar, parou, não consigo mais, não dou conta. Não, graças a Deus, tinha algo em mim que me movia, né? Foram momentos muito complicados. Hoje eu estou à frente do Flor de Lótus. Flor de Lótus é uma escola alternativa que eu idealizei, já tem uns 2 anos, mas ano passado, não, esse ano que eu registrei, já tem seu CNPJ, mas ela não está atuando por causa da pandemia, essas coisas todas, né? Então eu estou começando a me organizar na mídia para que eu comece a lançar meus trabalhos, meus cursos online e tal, que é um processo, é outro aprendizado, né? Então, eu fiz vários cursos, vivências, estudos, pesquisas, imersões, retiros, né? Fui me construindo e buscando lidar com as minhas sombras, que eu não era uma pessoa fácil, nunca fui, né? Mamãe não deve ter tido uma vida muito fácil para cuidar de mim. Hoje estou aqui, desenvolvendo um trabalho que envolve todos esses temas que foram muito presentes e fortes na minha vida. Tanto que o Flor de Lótus tem toda uma motivação, porque Flor de Lótus, né? Mas que não vou falar aqui agora, mas o Flor de Lótus é Flor de Lótus, educação, espiritualidade e autoconhecimento. Porque realmente é um retrato daquilo que eu passei a minha vida buscando. E desde os meus 47 anos, desde os meus 12, 11, 12 anos, atuando mesmo, né? Junto ali nos processos com as irmãs, outros trabalhos também, em Belo Horizonte, outros também. Mas talvez há uns 40 anos atrás, para cá, foi que eu tomei consciência do que estava acontecendo, né? Porque antes eu ia porque eu gostava, eu não tinha aquela consciência, aquela clareza, nem nada. E também eu fui adquirindo muitas outras consciências à medida que as coisas foram acontecendo, né? E esses temas muito fortes na minha vida, né? Ele veio para poder, a forma como eu estou buscando, aprendendo, eles vêm para poder me fazer aprofundar cada vez mais, né? Eu tenho certeza que tem muito, muito mais coisas para eu poder aprender. E sei que tem muitas coisas que eu posso partilhar também. Partilhar não só pelo conhecimento, mas principalmente pela experiência de vida. Hoje estou aqui, desenvolvendo um trabalho que envolve todos esses temas e foram muito presentes e fortes na minha vida. E vai ser para aprofundar temas afins, né? Promover diálogos, provocar reflexões, partilhar experiências, dar testemunho de vida, possibilitar conversas sobre temas tabus, temas que às vezes a gente não coloca sobre a mesa, deixa para depois, não quero falar sobre isso, né? Temas que também provocam questionamentos, que provocam posicionamento, porque não dá para ficar em cima do muro, né? Que nós teremos, então, as nossas lives. Em 2020 eu iniciei as lives com Elos do Diálogo, que foram sensacionais. Eu agradeço muito a todos e a todas as convidadas que vieram, assim, com muita gentileza, com muita disponibilidade, conversar no Elos do Diálogo. Esse ano, 2021, eu estou retornando com as lives, mas com uma outra proposta, quer dizer, com outro formato, né? Como? Bom, as lives agora passaram para as terças-feiras, às 20 horas. A primeira live do mês, toda a primeira live do mês, vai ser Elos do Diálogo. Elos do Diálogo são lives com convidados. Pessoas que vêm, que vão falar sobre diversos temas, né? Falar um pouco da sua história, ou de estudos, ou de percepções, ou um tema que está aí, que a gente precisa discutir. Bom, ela vai colaborar conosco nesse sentido.
As outras terças, então essas serão elas do diálogo, primeira terça de cada mês. As outras terças do mês, aí serão as lives, aí é a novidade. As lives Vida de Mulher. Eu falo mais voltado para mulher. O tema é para todo mundo, né? Mas eu tenho um olhar, principalmente em alguns momentos, mais voltados para as mulheres. Então eu vou trazer temas que dizem respeito a toda a humanidade, né? Mas de uma forma especial, tocando aí e trazendo testemunhos em relação à vida das mulheres. Tudo isso que eu disse aqui foi para você entender, ou começar a entender, um pouco do que é o Espaço Flor de Lótus, que é uma escola alternativa que nesse momento está atuando de uma outra forma. Então, de uma certa forma, eu estou fazendo um desapego do projeto inicial, tá? Eu estou aprendendo e eu quero aprender junto com você. Então, peço a você que nos acompanhe, que dê sugestões, que participe. Está tudo muito doméstico. Estou me profissionalizando, aprendendo a lidar. Não é tão simples. Pode ser simples para uns, para mim não é, né? Então, assim, é um processo de aprendizado. E esse ano, 2021, em dezembro, eu vou completar, pelo menos eu espero, né? Se eu chegar até lá, eu vou completar 60 anos de vida. Eu acho isso muito lindo. 60 anos de experiência de vida, de tomada de posição frente à vida, de construção de sabedoria, de conhecimento, de rever histórias, de reaprender, de reconhecer sombras, de lidar, de voltar aos erros, de reconstruir, de renovar propósitos, né? Então, 60 anos de vida fora do útero da minha mãe. Porque tem um tempinho que eu fiquei tendo vida lá dentro, né? Eu tenho um compromisso comigo mesma e com a minha história. Eu tenho um compromisso com a história de vida dos meus pais, em especial com a história também das minhas filhas e em especial com a história da minha mãe. Antes de fecharem a urna da mamãe, quando ela faleceu, ela foi enterrada em São João del Rei, eu me lembro que rapidamente eu me ajoelhei e fiz uma reverência a ela. E eu disse para ela, né, ela sofreu muito, principalmente o último mês, os últimos meses, né, o último mês então. E aí eu disse para ela que toda dor, todo sofrimento que ela havia passado não seria em vão. Nada disso seria em vão. Por quê? Porque o que eu estava dizendo para ela naquele momento? Eu estava dizendo para ela, ou talvez eu estivesse dizendo para mim, né? Que tudo que eu aprendi muita coisa, eu cresci muito. Tudo que eu aprendi, principalmente no período da doença dela, desde o início, eu ia transformar isso em uma forma de testemunho de vida para ajudar outras pessoas. Então, tudo serviu para o meu crescimento pessoal. Eu ressignifiquei coisas, eu ressignifiquei relações. Eu aprendi a ouvir mais. Eu aprendi a lidar com a minha arrogância, né? Aqueles momentos, eles foram muito difíceis para todos. Cada um tem a sua experiência, eu estou contando a minha. E a minha foi essa promessa. Então, se eu já queria fazer um trabalho, ele ficou mais forte ainda, porque eu sei que eu tenho um legado, eu tenho um espaço, eu tenho um lugar na história de vida da humanidade. Podem falar muito melhor que eu, outras pessoas podem fazer muito melhor que eu, mas a minha parte, o que diz respeito a mim, a minha parte nesse latifúndio, ninguém vai fazer, ela é minha. Então eu quero abraçar essa minha parte, eu quero deixar o meu legado, eu quero deixar a minha palavra, eu quero dizer que a minha experiência não foi em vão, a minha experiência de vida, meus erros, meus acertos, meus aprendizados. E eu convido você a participar disso, sabe? A também me ajudar a crescer, a sua fala, a sua sugestão, as suas ideias, né?
me ajudam a crescer, me ajudam a olhar para mim. Eu assentei hoje para fazer o roteiro da live que vai ter hoje, que eu vou falar sobre perdas, né, lutos e celebrar a vida. E quando eu fui, falei, bom, tem gente que não me conhece, que pode ser que apareça. E eu acho importante que saiba quem é essa que está ali falando. Eu não sou psicóloga, eu sou estudante de psicologia, mas eu tenho vários outros cursos, que não é aqui agora que precisa falar isso, que me dá, sim, uma certa capacidade de falar sobre esse tema, inclusive a minha própria experiência de vida. Quem é que não tem maior autoridade de falar das suas perdas do que a própria pessoa que teve as perdas, né? Então eu queria dizer um pouquinho de mim, de como eu vi a vida, de como eu me fiz na vida, como eu fui crescendo nessa vida, né, nas minhas buscas, com meus acertos, com meus erros, com as minhas derrotas, com as minhas vitórias, né, com as partilhas. E é para isso que eu estou aqui hoje gravando esse áudio, para que você me conheça um pouco. E convidar você, vai lá no Instagram. Atualmente ainda estamos com @sandra.flordelótus, mas vai passar para @flordelótus.mulher. Mas você que é homem, vai lá também, porque a gente vai falar de muita coisa que diz respeito a essa composição, homem, mulher, feminino, masculino, né? A essa força que junto a gente constrói um mundo melhor. Te agradeço, você que ficou até no final me ouvindo, ficou um vídeo longo, mas eu falei um pouquinho do que nesse momento veio muito forte para mim ao revisitar alguns espaços, alguns lugares de dor e de perda na minha vida. Um grande abraço, abraços de ternura para cada um e para cada uma de você que ficou aqui até agora e para todos que estão aí nesse momento nosso de pandemia, que a gente possa se fortalecer e caminhar junto.